Fala rapaziada, boa noite, bem-vindos ao canal Casaca 1998, eu sou o Felipe e como prometido estou trazendo aí a análise do início do Renato Gaúcho pelo Vasco, trazendo aí esses 4 jogos iniciais, onde eu vou destrinchar um pouco do que eu achei desde esse início, se bem que muito acrescentar dos 10 pontos em 12 disputados é chover no molhado, mas vou tentar acrescentar algo ao debate, né? Para falar sobre o Renato Gaúcho, a gente tem que chegar e falar sobre o início, que assim como foi com o Diniz, também teve empolgação. Não estou dizendo que são técnicos iguais, com certeza não são, mas teve uma empolgação bem parecida. O Renato teve resultados bem melhores nos 4 primeiros jogos, bem na verdade, mas se a gente trazendo a um contexto, foi uma empolgação igual, assim, sabe? O Fernando Diniz teve um trabalho em 2025 que deu muita esperança pra gente, chegou no final ali, acabou sendo bem frustrante a Copa do Brasil, e o início de 2026 foi um trabalho que não existiu. 2026 não existiu, foi tortuoso ver os jogos, foi algo que, sinceramente, era um trabalho que parece que terminou no jogo contra o Corinthians. Aquele segundo jogo ali parece que o Diniz perdeu completamente o elenco na virada, né? Não na final em si, mas na virada o Diniz já não tinha o elenco. Tava nítido já isso, e mesmo assim o Pedrinho manteve a decisão de insistir com o Diniz, e eu espero que ele insista dessa vez com o Renato, porque o Renato ele traz uma outra metodologia, ele deixa os jogadores mais tranquilos, mais leves para tomarem as decisões e para escolherem onde quer jogar, e ele tem a própria visão de jogo dele. Eu até vou falar depois sobre 2 peças ali que permeiam muito o discurso ali, né? Conversa vascaína sobre os jogadores. Um que está jogando e outro que deveria jogar, mas esse outro que deveria jogar ficou bem provado no último jogo o porquê que ele não está jogando. O Renato ele estreia jogando contra o Palmeiras, né? Um Palmeiras desfalcado, mas mesmo assim é o Palmeiras em São Januário, e mesmo com tudo ali, o jogo sendo bastante físico, o Renato consegue ali um 2-1, o time briga bastante, consegue a virada e consegue mostrar ali que esse time sempre teve garra, só que tudo é como se é pedido, tudo é como é feito, e o Renato soube como buscar esse time, armar esse time para isso, não só em tática, mas principalmente psicológico, porque a gente sempre conversou aqui, e demais, no caso, demais canais aqui também falavam que o time ele tem qualidade, o time do Vasco sempre teve qualidade, eu falei nos outros vídeos, eram jogadores que no papel ali mostravam até um time mais forte do que o ano passado, tirando, claro, o Ryan, que é um extra classe, mas o Vasco esse ano tem banco, como eu já falei em vários outros vídeos, e tem uma questão ali de hoje você conseguir mudar o estilo de jogo, tem como você mudar como você quer jogar, mas é essa questão. Voltando aqui no caso, a gente passa ali pro jogo contra o Cruzeiro, que além da verdade, como até falei no pós-jogo, eu acho que o Vasco deveria ter os 12 pontos dos 12, porque a atuação do Torezin no jogo Vasco e Cruzeiro ali foi algo que sinceramente não deu para entender. O Torezin tirou 2 pontos do Vasco, o Vasco ele já está nesse campeonato com menos 3 pontos, se a gente for colocar o empate da Chapecoense, a derrota contra a Chapecoense na verdade, e o jogo no caso contra o Cruzeiro, o Vasco deveria ter mais pontos ali, mas mesmo assim acabou não acontecendo. E é isso, é buscar em outros jogos, como o Vasco fez. O Vasco buscou aí contra o Grêmio, buscou contra o Palmeiras, contra o Fluminense. Mas a atuação contra o Cruzeiro, assim, além da questão do Barros ali, porque ao meu ver não era para expulsão, porque ele errou o bote, claramente não foi uma chegada ali de fato para calçar. E eu acho que foi demais o vermelho, acho que o amarelo estaria de bom tamanho, só que dava para ver ali, não tem como a gente afirmar, mas a gente vê ali claramente uma atuação ali, que quase tudo ali é divertido pro Cruzeiro, toda aquela questão, os 10 minutos de acréscimo, o próprio Renato falou, tipo assim, não tem como você chegar e falar que não foi algo a prejudicar o Vasco. Você pode até chegar e falar, não foi intencional,
Mas chegar e falar que foi uma arbitragem sem nenhum problema, não tem como, é impossível. É impossível. E aí a gente passa para 2 nomes que eu queria falar, né? O primeiro é o Hugo Moura, no meio campo. Todo mundo já teve calafrios quando viu na primeira vez, no jogo contra o Palmeiras. E a sequência a gente fica ainda naquela, né? Porque o Hugo Moura, a boa atuação dele é quando ele não compromete. É engraçado. Agora, a má atuação dele quando ele compromete, seja entregando gol contra o Fluminense, seja sendo expulso, como nas últimas 5 vezes ano passado. E o Barros, por mais que aconteça, ele tem essas expulsões e tudo mais, mas o Barros ele tem uma boa chegada na frente, ele compõe bem o meio. O Barros ele está em todo canto no meio campo ali, sempre chegando, fechando, e acrescenta muito mais saúde no meio campo. Quando você tira o Barros, você coloca o Tietê e o Hugo Moura, o time perde bastante, mas mesmo assim tudo vem sendo suprido pelas atuações, na verdade, né, do Thiago Mendes. O Thiago Mendes vem jogando desde a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, é algo assim que eu nunca vi. Um jogador que a gente estava assim, questionando, vi em muitos outros canais essa questão do porquê que contratou o Thiago Mendes, e agora vem mostrando bem mais. Ele vem mostrando que ele era o meia ali que vai vestir a camisa e pegar a responsabilidade que a gente esperava do Coutinho, que não aconteceu. Entende? E essa questão do humor ali que eu ainda fico assim sem entender, ainda fico receoso todas as vezes que eu vejo ele ainda sendo calado, porque é um jogador que compromete. Eu não sei porque o Renato ele ainda tem toda essa confiança, mas o Renato tem crédito. O Renato ele tem aí 10 pontos em 12 disputadas, então a gente tem que dar esse crédito. O DVD, algumas pessoas questionam, mas eu ainda acho que por enquanto o Spinelli e o Brenner não estiverem 100% para jogar os 90 minutos, eu acho que o David ele pode ali atuar bem no primeiro tempo ali, até mesmo com os arranques que ele tem. E a outra questão sobre outro jogador que não está entrando e ficou provado porque foi o Marino, assim. O Marino ele anda entrando, só que ele não tem. O Andrés Gomes a gente fala que ele não tem aquele poder de decisão, a melhor decisão possível. O Marino é a nível ainda abaixo. Acho que ele tem mais, no caso, questão do drible e velocidade do que o Andrés Gomes, só que o poder de decisão dele é muito baixo. Ele ali não consegue ali ter a melhor decisão na hora de tocar ele dribla, na hora de chutar ele dribla e na hora de driblar ele chuta. É algo que é complicado. Teve até um lance ali que ele acabou se empolgando um pouco na lateral direita, que ele chega ali, fica pressionado, ele só dá um chute a esmo assim para a área. Mas é aqui um jogador que vai ser lapidado com o Renato. Acredito que vai ainda devolver muito pra gente. Inclusive ele chegando ali, estando no nível que a gente espera, um time que tiver que lidar com Andrés Gomes e Inestrosa vai sofrer. Vai ser um pesadelo para os zagueiros, para os laterais, para tentar lidar com essa dupla aí que promete muito ainda, né? Ainda temos ainda o Nuno, que está em uma vertente de baixa, mas não acredito ainda que vai se recuperar. A gente tem o Adson no banco e é isso. Falando mais assim do jogo contra o Fluminense, o Renato ali, o time mostrou de novo o poder de reação incrível. Eu no 2-0 quase desliguei a televisão, mas aí continuei vendo assim, rolando ali o Insta, vendo algumas coisas e acompanhando assim de canto o jogo. Aí saiu o primeiro gol, daqui a pouco veio o gol do Spinelli. Aí por fim, quando chega ali na hora do escanteio do gol do Thiago Mendes, o brother já tava assim, cara, ele vai virar a qualquer momento, não tem como, esquece. E aí quando o Thiago Mendes faz o gol, acabou, irmão, acabou, sabe? Eu quase levei uma multa aqui no condomínio, foi algo assim que... abre o sorriso só de lembrar, o sorriso já vem naturalmente só de lembrar dessa virada, que foi algo assim que marcou, e era algo que a gente não via no Diniz, né? Que era o Vasco ter esse poder de virada, o Vasco tomava um gol e amolecia. Com o Renato já mostra diferente. E aí eu faço até um link pro jogo do Grêmio. O link do jogo do Grêmio é justamente o que o Vasco tinha mostrado no jogo contra o Palmeiras e no jogo contra o Cruzeiro e contra o Fluminense, que o Vasco ele tinha aquela força e aquela casca de buscar o resultado, que não ia se entregar.
Poderia perder, mas vocês iam ter que matar aqueles jogadores ali para sair com a vitória. Contra o Grêmio foi diferente. Foi o seguinte, vocês podem até tentar matar a gente, mas vocês não vão virar esse jogo. Vocês vão, no caso, chegar a fazer o que for, mas a gente vai segurar esse resultado. Isso a gente fala de casca, o Andrés Gomes cavando ali aquele cartão amarelo para ficar fora contra o Curitiba quando retornar, até mesmo porque ele jogou quase todas as partidas ele jogou até então. Então foi bom ele ter cavado esse amarelo. Vai ser um jogo que o Curitiba tudo bem, que vem bem e tal, perdeu, acredito, o último jogo contra o Atlético Paranaense, mas vem bem no campeonato, mas acredito que o Vasco consegue sim lidar com o Curitiba na volta da data FIFA. E também tem outras coisas, o Saldívia ali, cavando ali no chão ali, depois daquela cama de gato, o time segurando, né, o Léo Jardim, mas aí já é chovendo molhado, enfim, o time está mostrando uma casca que vai ser muito útil na Sul-Americana, times de muita tradição vão estar jogando, e o Vasco precisar de não só a habilidade, não só do banco, não só de força, mas também de maturidade, de chegar a saber a hora que o jogo acabou, saber a hora que acabou o jogo, saber a hora de justamente falar, ó, a partir daqui não tem mais jogo, que é justamente o que o Corinthians fez na final, né, da Copa do Brasil, que é a mentalidade vencedora, né, de você chegar e saber ganhar, porque não é só você jogar bonito, mas sim você saber ganhar, saber conduzir a vitória, e é isso, rapaziada. A última coisa para dizer aqui, né, sobre tudo isso, é que nesse último jogo contra o Grêmio, o Vasco ele firmou qual é o objetivo dele no ano. Muita gente vai falar que é para não cair, não acredito, sempre falei disso, inclusive quando o Diniz estava. A briga do Vasco também não é para o Sul-Americano, a briga do Vasco é por pré-Libertadores. Ano passado o Pedrinho falava que o Vasco tinha um dos 8 melhores elencos, o que não era verdade, o Vasco não tinha banco. Esse ano o Vasco tem banco. E esse ano a briga do Vasco, ela é, no caso, pela Libertadores ou pela pré-Libertadores. A briga do Vasco é para estar entre os 7, entre os 8 melhores. O Vasco tem agora um técnico que tem essa visão, que gosta de pontuar, que gosta do resultado, que não vai chegar e falar que resultado é consequência, que não é. E, além disso, tem a mentalidade de vencedora do elenco, de ir para cima, de não desistir, de buscar e de segurar o resultado. Entende? Acho que esse ano a gente vai ter muito a comemorar, que fomos longe na Copa do Brasil, vamos longe na Sul-Americana, se Deus quiser, com título, e com uma vaga na Libertadores, que é o lugar do Vasco. O Vasco tem que voltar à Libertadores, tem que voltar a estar disputando essas competições internacionais. Isso é muito importante para o clube, para a gente voltar, porque a gente está com um elenco bom, tem a questão do investidor, e eu, assim, né, eu particularmente sempre fui contra a SAF, mas é uma realidade, então a gente tem que achar o melhor investidor possível. Mas é isso, rapaziada, tamo junto. Esse aqui é o canal Casaco 1998, é nóis.